Boa noite, graça e paz a todos. Estamos daqui a pouquinho iniciando o nosso momento de estudo de 9 marcas de uma igreja saudável e também o nosso tempo de oração, ok? Então você já pode colocar o seu pedido de oração aí e a gente então vai anotando e vamos ter mais ou menos 20 a 25 minutos do nosso estudo. E após esses 20, 25 minutos do estudo, nós então estaremos fazendo o nosso tempo de oração. Dependendo, a gente pode puxar um pouquinho mais o estudo, dependendo da quantidade de pedidos de oração. E a gente então diminui o tempo de oração, tá ok? Então você pode fazer aí o seu pedido ou agradecimento, tá bom? Coloque aí, já pode ir digitando e assim a gente vai anotando aqui os seus pedidos, tá certo? Pode ficar à vontade. Teremos um tempo hoje, assim como fazíamos na igreja, era o ensino de doutrinas e logo após nós tínhamos o nosso tempo de oração. Então vamos fazer a mesma coisa hoje, tá certo? E nós estamos estudando, meditando no livro 9 marcas de uma igreja saudável. Deixa eu até mostrar, caso alguém se interesse em ter este livro. Então ele vai falar o que é um membro de uma igreja saudável, tá certo? Então você pode aqui adquirir esse livro. Eu recomendo ele para todos os membros de uma igreja. Muito importante ter esse material em casa, um material muito bom para que você possa estudar, tá certo? Pode fazer então seu autoexame, ver como está o seu crescimento e aí vai dar algumas direções, vai dizer mais ou menos qual deve ser a postura daqueles que querem crescer e serem membros saudáveis, tá certo? Lembrando que amanhã temos o nosso devocional pela manhã e à noite o nosso estudo também da palavra de Deus. Só um minutinho, Alexandra, traz aí a caneta e um caderno e nós vamos então fazer aqui o nosso tempo devocional à noite, tá ok? Estou dando ainda uma analisada no material sobre escatologia, tá certo? Para a gente poder fazer algo bem mais amplo, vamos dizer assim, mas dentro do nosso tempo. E eu creio que a partir de sábado, provavelmente, mais tardar segunda, nós vamos ter então um período onde vamos transmitir a nossa doutrina escatológica, né? Falar um pouco sobre tribulação e sobre milênio, ver então algumas posições, o que alguns teólogos defendem. Então estou dando só mais um pouco de estudada para ter uma boa explanação sobre esse determinado assunto, tá ok? Vou pedir só para minha esposa aqui anotando os pedidos. Bote aqui irmã Jarina, oração, proteção pela família, marido, filha, mãe, sogra e irmãs. Pode estar família mesmo. Também ela pede saúde do Pedro, que é o pai de uma amiga dela. E ela agradece a Deus pelos livramentos e pela misericórdia na vida dela. E ela também agradece pela minha vida e da nossa família, que Deus nos proteja. Muito obrigado, irmã, pelas suas petições e pelo seu agradecimento. Ficamos gratos também por isso. Então, meus amados, coloquem aí seus pedidos e seu agradecimento. A minha esposa vai ficar aqui fazendo as anotações. E quando terminarmos, vamos fazer o nosso tempo de oração, tá ok? Pode fazer aí o seu pedido, coloca aí o pedido, por favor, para a gente poder fazer
quando terminar o nosso tempo de oração, tá bom? Vamos interceder aqui uns pelos outros. Pode ser pedido, como a irmã Jarina fez, agradecimentos e pedidos, né? Ela agradece pelo livramento, agradece então pela minha família, também pede pela sua família. Então coloquem aí o pedido e o agradecimento de vocês para que a gente possa fazer a nosso tempo de oração aqui com as orações e os pedidos de vocês. Ok, meus amados, 18 horas aqui em ponto. Vamos dar início ao nosso estudo de doutrina, onde vamos ver 9 marcas de um membro saudável. Vamos então, primeiramente, pedir a Deus a direção para esse tempo, ok? Senhor nosso Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Deus querido, por mais um dia. Te louvar, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelas formas, Senhor Deus, que o Senhor tem nos abençoado, pela Tua palavra que tem nos ajudado tanto, Senhor Deus, diante de tudo aquilo que temos ouvido, pela direção do Teu Espírito na nossa vida, pelo consolo, pelo conforto, pela correção, Pai amado, através da Tua Santa Palavra. E também, Pai amado, te suplicamos pelo tempo agora de estudo. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Nos ajuda, Pai amado, para que possamos ter, Senhor Deus, a compreensão da Tua vontade em nossas vidas. Abençoa cada família, cada irmão aqui nesse momento. Que o Senhor possa derramar a Tua graça nesse tempo agora. Em nome de Jesus, que nós choramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Deixa eu só confirmar aqui uma coisinha. Tu tá olhando pelo celular aí? Não? Pois então vem para cá, bem pro lado, que dá para tu ficar vendo, porque já tem alguns pedidos. Muito bem, estou pedindo aqui só para ela sentar aqui mais um pouquinho de lado, para ela poder ver os pedidos e os nossos agradecimentos, né? Tem mais um da irmã Jarina, pela recuperação da irmã dela. Aí começa aqui a irmã Cláudia, tá certo? Não, é da irmã. Aí a próxima aqui, ó, a Cláudia Ribeiro. Muito bem, meus amados, vamos agora dar início ao nosso tempo aqui de estudo. Nós estamos estudando marcas de um membro saudável e queremos então fazer com que você possa crescer realmente na graça e no conhecimento do nosso amado Deus. Queremos que você possa ser, na sua igreja, um membro realmente saudável, um membro que vai crescer e ajudar a outros membros crescerem. Esse é o alvo da nossa missão aqui, do nosso ensino, ao falarmos sobre membros saudáveis. Quando somos membros saudáveis, nós conseguimos sim, além de crescermos, nós conseguimos, com toda certeza, influenciarmos a vida daqueles que estão à nossa volta, tá ok? Então você pode meditar agora e pensar se você tem essa marca. Então, marca do membro saudável, a 8ª marca diz o seguinte: um membro saudável é um discípulo que cresce. Então, essa afirmação aqui é uma afirmação maravilhosa. Ela é uma afirmação que não pode ser divorciada. Não existe membro saudável sem crescimento. E não existe membro que está crescendo sem ser saudável. Então os dois estão juntos, não pode ser separado de forma nenhuma. É impossível separarmos a saúde de uma igreja da saúde de seus membros, assim também como é impossível divorciarmos o bem-estar de um membro com o seu crescimento espiritual. E pastor, o que é que acontece? Que existem crentes que não crescem. Então, infelizmente, o maior problema de muitas igrejas hoje em dia é a falta do crescimento espiritual por parte da grande maioria dos membros. Infelizmente, os grandes problemas causados muitas vezes dentro da igreja local
é porque infelizmente existem uma quantidade muito grande de membros que não conseguem crescer, eles se mantêm estagnados, eles não conseguem amadurecer espiritualmente. Em toda igreja existem membros assim, membros que confessam sua fé, eles afirmam que são salvos em Cristo Jesus, eles entendem que foram levados ao arrependimento, à confissão dos pecados, a crerem que somente Cristo salva e que precisavam urgentemente da salvação e também do perdão dos seus pecados, mas que infelizmente eles não conseguem crescer espiritualmente, eles ficam estagnados naquele sentido, eles só sabem isso, eles compreendem isso, mas não passam disso. Então existe basicamente duas variedades de crentes nesse sentido, que estão estagnados. Primeiro são aqueles que são imaturos temporários. São alguns membros que ficam nessa situação de imaturidade por um determinado período de tempo. Isso acontece às vezes devido à rotina espiritual. Ele vai ficando cansado da rotina espiritual, da rotina cristã, acordar, orar, ler a Bíblia, fazer devocional, vai para o culto e chega em casa, dorme, ora, e às vezes essa rotina ela fica enfadonha, ela perde meio que sentido e ele então estagna naquilo, ele fica fazendo aquilo como se fosse algo no stand-by, ele vai indo na correnteza. E muitos cristãos passam por isso por algum período da vida. Eles estão ali, compreendem, estão no meio, mas não conseguem crescer. Mas lembre-se, é um período. De repente as coisas voltam ao normal, acontece um choque de realidade, ou às vezes acontece alguns momentos de privação, de provação, de alguma dificuldade na sua vida e dá uma chacoalhada, e eles então voltam, eles então acabam retomando a vida cristã e então voltam a amadurecer. Então isso é algo normal, vamos dizer assim, é algo que é aceitável. Alguns membros em algum período da sua vida darem essa parada de crescimento por algum motivo, pela rotina da vida cristã, eles vão entrando ali numa onda meio que vão sendo levados e não crescem, mas de repente eles voltam ao normal, eles voltam de novo ao foco, muda às vezes por alguma coisa na rotina da sua vida e eles voltam a crescer. Então isso são coisas que acontecem com quase todos os membros. Mas existe um tipo de variedade de estagnação espiritual que precisa ser observada com mais cuidado. São aquelas pessoas que não percebem que não estão mais crescendo e passam um longo período da sua vida sem crescer. Estão realmente parados, estagnados, eles permanecem num torpor espiritual muito grande e acabam pensando que já chegaram onde deveriam chegar e acham que não devem mais crescer, já estão ali na sua plenitude, já estão desfrutando de toda a maturidade cristã. Seguir a Cristo agora passou a ser algo mais superficial, não tem mais aquela emoção, e nesse momento é onde corre-se o grande problema e o grande risco do orgulho. É nesse momento que muitos então começam a se inflar, porque eles acham que chegaram já à plenitude, à maturidade cristã, já chegaram onde deveriam chegar e não precisa mais de crescimento. Muitas vezes isso acontece com aqueles irmãos que são mais antigos na fé, irmãos que têm mais de 20 anos de cristão, que são às vezes membros fundadores de uma igreja. Então essas pessoas acham que por ter todo esse período, por ter uma idade física mais elevada, acha que isso também quer dizer que ele também é mais maduro porque tem cabelos brancos. Então existe, infelizmente, esse problema. E esse tipo de pessoa acham que não podem mais ser exortados, acham que não podem ser mais corrigidos,
porque eles chegaram no topo, já chegaram onde eles poderiam chegar. Então fica muito difícil às vezes um pastor mais novo, né, exortar alguém desse tipo. Fica muito difícil um irmão mais novo, recém-convertido, que espiritualmente falando é mais maduro, chegar para essa pessoa, porque ele não, eu sou o ancião. Quando você começou a entender o que era evangelho, eu já estava pregando ele há muito tempo. Então fica difícil e acha que é maduro, porque é maduro fisicamente. E isso precisa ficar claro, que não é verdade, não é a idade que vai afirmar a maturidade cristã. Existem jovens, existem membros bem mais jovens que são espiritualmente mais maduros do que muitos que são maduros na sua idade. Então, meus amados, quando isso começa a acontecer dentro da igreja, nós precisamos ficar preocupados. Então, se você está se encaixando nesse perfil, né, no primeiro, rapaz, faz tempo que eu não tenho crescido espiritualmente, eu tenho mantido sempre o mesmo padrão, ou você hoje, por causa das coisas que estão acontecendo, tem percebido, olha, eu tenho buscado mais a Deus, eu tenho mudado algumas posturas minhas, eu tenho começado a compreender mais um pouco da palavra de Deus, eu tenho visto as coisas com um olhar mais maduro, eu consigo absorver mais as minhas dificuldades de forma bem mais saudável. Então você pode estar percebendo, olha, eu estou notando que eu tenho crescido um pouco mais, eu estou notando que eu tenho amadurecido um pouco mais, e aí você viu que tinha muito tempo parado. Então isso é bom, você é o membro que está naquela ideia da oscilação, que isso é comum, mas que você possa agora então crescer, começar agora a crescer. E se você já está há muito tempo e tem se enquadrado naquilo que eu estou dizendo aqui, realmente eu estou me achando que já cresci o que tinha que crescer, realmente eu não gosto quando alguém vem me exortar para crescer, realmente eu não acho bom quando alguém diz algo que como se fosse para me mostrar uma coisa e eu não aceito. Então você precisa se preocupar, porque você está totalmente estagnado e está achando que por causa da idade você então já, ou porque leu muitos livros de teologia, ou porque já leu a Bíblia 10 vezes, ou porque sabe uma quantidade muito grande de versículos e sabe cantar os hinos da harpa, do cantor cristão, seja lá do que for, e você acha, não, eu estou num padrão altíssimo. Então cuidado, porque isso de forma nenhuma é evidência de amadurecimento espiritual. Já pelo simples fato de você não querer ouvir uma exortação de alguém mais novo, já mostra exatamente uma imaturidade. Porque a maturidade, ela vai entender que todos os meus irmãos são superiores a mim. Eu vou considerá-los sempre superior. Eu vou entender que a exortação do meu irmão sempre será para o meu bem. Eu vou ouvir as disciplinas formativas através dos meus irmãos. Eu vou ser alguém que é ensinável. Então isso é maturidade. Então quando eu começo a não ter essas características, eu estou exatamente evidenciando a minha falta de maturidade. Então na sua grande maioria, infelizmente, esse problema é muitas vezes negligenciado dentro da igreja. Exatamente porque quando você chega para questionar essa pessoa, quando você chega para exortar, cria-se às vezes um grande problema dentro da igreja. Essa pessoa às vezes passou anos sem ser corrigida, e aí quando alguém vem corrigir, ele não aceita. Não, eu estou aqui há 10 anos e nem um pastor falou nada de mim, até eu sou um membro que nem um pastor, e parece assim que por causa disso ele não peca mais. E mesmo se pecar tem que ser tolerado porque ele é uma pessoa muito antiga. Então isso não existe. Isso é imaturidade e é algo que precisa olhar com cuidado dentro da igreja e olhar se nós não estamos nos enquadrando nesse padrão. Existe também a falta de maturidade naqueles que se dedicam muito a estudo. Existe essa onda agora, né, de novos teólogos, jovens, moças, rapazes,
que tem ingerido uma quantidade muito grande de teologia, lendo bons livros, bons autores, às vezes acabam lendo péssimos livros e péssimos autores de teologia, e se inflam, acham que porque conhece, consegue argumentar tricotomia, dicotomia, a deidade de Deus e a humanidade, falar da trindade, dar exemplos e dissertar muito bem sobre isso, fazer uma boa explanação sobre a eleição, sobre a predestinação, ter um bom argumento teológico sobre o milênio, sobre escatologia, e aí consegue fazer uma linha de raciocínio, ou consegue sistematizar de forma muito clara a teologia. Muitas vezes eles pensam que são maduros por causa disso. E uma frase que precisa ficar muito clara na mente desse tipo de jovem é o seguinte: ortodoxia sem ortopraxia é inútil. Falando na linguagem mais simples, conhecimento teológico, teoria demais, sem vida piedosa, sem pôr em prática, sem mudança, sem crescimento, é inútil. Então, se toda a sua bagagem teológica não está lhe deixando mais humilde, não está lhe fazendo viver uma vida piedosa, você também não está crescendo espiritualmente. Você está tendo um crescimento de conhecimento. E crescimento de conhecimento teológico não quer dizer crescimento espiritual. Então existe aí, tanto para o jovem, um alerta, como para aquele irmão mais antigo na fé, o outro alerta. Então isso é um perigo dentro da igreja. Porque são duas pessoas que chegam numa condição de serem quase irrepreensíveis. Ninguém pode repreender o teólogo que está ali mastigando os livros, um atrás do outro, e tem um conhecimento sistemático das teologias, porque ele acha que sabe demais, e você às vezes é um leigo para ele, porque você não defende teologicamente como ele quer alguns assuntos. Mas você tem vivido uma vida piedosa, você tem vivido dentro dos padrões, mesmo pouco conhecimento teológico, mas o pouco conhecimento teológico que você tem levado a uma vida piedosa. Mas para esse tipo de pessoa, o teólogo de plantão, ele acha que você não tem condição nenhuma de exortá-lo. Por quê? Porque você não tem o conhecimento que tem. Então esse é um perigo. Assim também é um perigo aquele irmão que já chegou numa idade avançada e acha que a experiência da vida dele, por ter passado na mão de vários pastores, por ter começado como diácono, passou para presbítero, e aí se aposentou, e aí agora ele é aquele irmão, o ancião da igreja, então ele não pode ser repreendido por ninguém. Então existe esse perigo, e nós, como membros saudáveis, precisamos cuidar para não cair nesses dois extremos, e também para cuidarmos do corpo de Cristo diante disso, e com sabedoria conseguirmos mostrar aquilo que é correto segundo a palavra de Deus. E lembre-se que nós estamos falando num culto de doutrina, você pode participar também, a sua participação, a sua interação, ela é válida, inclusive online, se você quiser, você dá um toque para mim e a gente pode colocar você ao vivo. O irmão Vitor está fazendo aqui uma observação, por isso que Paulo exorta aos Coríntios que o saber dele, que estava sendo usado sem sabedoria, ele diz que esse saber ensoberbece e que o amor edifica. Exatamente, lá em 1 Coríntios vai dizer que mesmo que ele tivesse todos os dons, mesmo que ele te entregasse tudo que tem, entregasse até a própria vida, se não tiver amor não vale de nada. Se as nossas ações não forem temperadas com amor, e o amor que eu estou falando não é o amor sentimental, mas o amor que é abnegado, que está disposto a fazer tudo pelo próximo, então não vale de nada. O conhecimento teológico válido, sem amor, sem servir de vida piedosa, sem influenciar a vida daqueles que estão à sua volta, não vale de nada. É inútil você ser um grande teólogo e não ser um grande cristão. É inútil. Então, precisamos cuidar disso. Então, fica evidente que o crente ele precisa estar sempre numa escala de crescimento. E essa escala ela vai sempre existir na vida do cristão, até o dia que nós estaremos na glória, porque lá sim nós chegaremos então ao pleno conhecimento de Cristo.
lá com uma nova mente, uma mente completamente isenta do pecado, e aí teremos a visão correta do que Cristo, do que Deus quer para a nossa vida. Então isso é algo que vai evidenciar a vida de um cristão que está crescendo. Já está dizendo, ele fica sempre crescendo. Vai ter alguns momentos, algumas variações, vai. Temos as dificuldades da vida, temos as lutas da vida, temos os nossos pecados que às vezes nos dão uma pancada, mas ele sempre está em uma subida e ele está sempre procurando crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então podemos afirmar que todo crente, ele precisa estar em um crescimento contínuo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos exorta. O autor de Hebreus vai dizer isso seguinte: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Hebreus capítulo 6, versículo 1. E ele continua fazendo as suas afirmações sobre o crescimento cristão. Ele diz assim aos seus leitores: atendendo o tempo decorrido, vocês deveriam já ser mestre, mas não, vocês continuam ainda crianças e se alimentam com leite, que é um alimento apropriado para um recém-nascido, para imaturos, enquanto vocês já deviam ser nutridos com um alimento mais sólido. Então o autor de Hebreus, ele vai dizer: olha, vocês não estão olhando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vocês não estão observando isso e não estão buscando a perfeição, o crescimento. E vocês continuam estagnados, vocês continuam crianças na fé. Eu não consigo dar para vocês um alimento mais substancial, uma doutrina mais com substância, porque vocês não conseguem digerir. Eu tenho que estar sempre falando para vocês, sempre a doutrina mais simples, porque vocês não crescem. Então ele está exortando esses irmãos a atentarem para isso. Pelo tempo de vida que vocês têm já em Cristo, pelo tempo de cristão que vocês são, vocês não eram mais para estar se alimentando somente com leite, mas vocês já eram para estar em um outro patamar. Vocês já eram para estar absorvendo uma doutrina mais sólida. Falando sobre esse mesmo assunto, o apóstolo Paulo vai exemplificar como manter a humildade no que se diz respeito ao crescimento espiritual. Ele diz o seguinte, Paulo: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E logo em seguida ele apresenta uma exortação aos seus leitores no versículo 15, na primeira parte, quando ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Então ele está dizendo: olha, todos nós que somos salvos, que somos alvos da graça de Cristo, todos nós que fomos salvos em Cristo Jesus, precisamos crescer. E Paulo está dizendo: eu ainda não alcancei, eu não cheguei na plenitude, mas eu continuo prosseguindo para isso. Ele fala a figura, inclusive, depois do atleta, do soldado, né? Do soldado que não fica se envolvendo nas coisas desse mundo, do atleta que se esmera para receber a sua coroa. Então são figuras de alguém que está sempre botando a sua vida cristã como algo primordial. O crescimento deve ser algo primordial e é uma ação de alguém humilde, reconhecer que precisa estar sempre crescendo. Quais são então os problemas que nós encontramos sobre o crescimento? Uma coisa precisa ficar clara na nossa mente. Muitas vezes nós ouvimos pastores dizendo que os seus membros precisam crescer. Então eles fazem uma pregação, né, como agora aqui: olha, vocês precisam crescer, vocês têm que crescer, vocês têm que buscar crescer, o crente tem que crescer, e faz lá toda a pregação, a exposição, a disciplina formativa, ensinando, mostrando aquilo que os membros precisam fazer.
E fica esperando. Vamos esperar que eles comecem a crescer. E o que acontece é que muitos não fazem isso. Não crescem. Simplesmente ouvem a palavra de Deus e continuam do mesmo jeito. Precisamos entender que para que um cristão cresça de maneira saudável, nós temos que esclarecer algo importante. Primeiro, nós precisamos esclarecer o que não é crescimento. Nós vivemos hoje numa cultura muito superficial. A cultura de hoje, ela enfatiza muito o exterior. Você pode ver que os botox, plástica e coisas no cabelo é a onda das selfies, né? Você está olhando para você, tudo que você faz, você posta, né? Vai comer num restaurante tal, posta, vai para a praia, posta, viaja para um canto, aí não achando suficiente postar aquilo, aí vem os tal dos TBTs, né? Que é você repostar aquilo que foi postado para mais uma vez externar ao que você já tinha externado. Então as pessoas se preocupam muito com roupas de marca, se preocupam muito em frequentar ambientes que são reconhecidos como ambientes que são chiques, que a alta sociedade está, que lá é um ambiente maravilhoso. Então às vezes deixam de comer o espetinho aqui no vizinho delicioso e vão lá para no outro lado da cidade para comer o mesmo espetinho, mas lá é o espetinho do fulano de tal, que todo mundo está comendo lá, os artistas estão comendo, é o mesmo espetinho, mas lá é o do fulano. Então às vezes, e paga mais caro, inclusive por isso. Então nós estamos vivendo nessa cultura, na cultura de que o exterior ele precisa ser evidenciado, ele precisa estar sempre em voga. E se negligencia muito o interior. Se negligencia muito a parte interior. E isso acaba influenciando de forma muito forte a vida de muitos cristãos. Isso acaba interferindo na maturidade de muitos crentes. Porque muitos crentes ficam preocupados em se satisfazer, pensando no que os outros estão pensando dele, baseado no conceito dele e não bíblico do que é ser maduro, em vez de ser realmente maduro, intimamente maduro. Deixa eu ver aqui o que foi que o irmão Aglailton botou. Ele botou aqui, acredito que algo importante também no crescimento é a busca e o encorajamento da santificação. A santificação demonstra muito o quanto o cristão cresce no seu relacionamento com Deus e com a igreja. Exatamente, nós também vamos chegar a falar sobre a santificação. A santificação é a evidência de crescimento, né? Não tem como crescer se você não está buscando viver separado das coisas do mundo. Se você continua no mesmo jeito que era antes, como estava no mundo, sem se separar, é lógico e é evidente que não está havendo crescimento. Então a gente vai falar sobre santificação mais na frente. Mas uma coisa que é preocupante hoje é isso. A concepção de crescimento, ela está muito externada. Então, as pessoas pensam o que é crescimento. Crescimento para muitos é eu estar vestido dentro de um padrão rigoroso. Por exemplo, eu tenho que estar na igreja de terno, gravata. Eu tenho que pregar de terno ou gravata. Eu não posso pregar sem terno e sem gravata. A mulher tem que usar um certo tipo de vestimenta. Não pode fazer nada no cabelo, né? Não pode estar inventando alguma coisa, não pode estar se maquiando. Outros pensam que ter uma evidência de maturidade cristã é porque ele consegue fazer umas coisas mirabolantes na hora do culto, né? Consegue aparecer mais do que até próprio Jesus Cristo. Está lá no meio fazendo algo, um barulho, está lá sempre gritando glória a Deus, aleluia, o culto todo. Aí ele pensa que isso, porque ele está gritando mais alto do que todo mundo e mais vezes do que todo mundo, aí ele é espiritual e é maduro. Ou então, quando ele está louvando, ele fecha os olhos, levanta a mão e chora e se contorce todo. E aí, porque ele está fazendo essa cara todas e esses trejeitos todos, ele está mostrando que é alguém espiritual.
Ou então é aquele camarada que tem uma linguagem veterotestamentária. Que é isso, pastor, pelo amor de Deus? É aquele camarada que a linguagem dele é a linguagem do Antigo Testamento. Né? Ele vai falar sobre estar no deserto, sobre as provas de Abraão, sobre a fé de não sei quem, estar sendo ligado no sacrifício, estar pegando ao pé do altar. Então a linguagem toda do Antigo Testamento. Né? Vai falar a Shekinah do Senhor, ele não fala a glória, é Shekinah. Usa muitos termos hebraicos, né? Yeshua, Yahvé, né? Então Elohim. Então vai usar muito texto hebraico, muitas palavras hebraicas para transparecer que é alguém altamente espiritual. Ou então vai usar muitos termos teológicos, né? Vai ficar usando palavras teológicas e as pessoas vão ficar embananadas sem saber nem o que é que ele está dizendo. Então, infelizmente, essa é uma das ideias que as pessoas passam, que não, se eu fizer isso, se eu tiver um palavreado assim, se eu tiver esses trejeitos aqui, na hora do louvor eu fechar os olhos aqui e chorar, e na hora do culto eu ficar gritando o culto todinho, mais alto do que o pastor, eu sou o espiritual da igreja. E biblicamente falando, não é. Nós podemos provar de forma bem singela e prática e rápida. Quando chegou-se o problema lá em Atos, no comecinho da igreja, as viúvas dos gentios, dos novos crentes, que não faziam parte do judaísmo, estavam sendo negligenciadas, elas não estavam recebendo o auxílio da igreja. Então, se juntam os discípulos e dizem, olha, nós precisamos resolver esse problema. Está tendo um conflito aí entre os judeus e os gentios. As mulheres viúvas estão sendo negligenciadas. Está sendo dada atenção somente às judias. E está causando um conflito no corpo de Cristo. E aí o que é que os discípulos fazem? Vamos escolher homens cheios do Espírito para cuidar desta coisa, porque nós temos que nos dedicar ao ensino da palavra. Então, homens cheios do Espírito Santo, eles vão ser justos. Homens cheios do Espírito Santo, eles vão ser misericordiosos. Homens cheios do Espírito Santo, eles vão externar o fruto do Espírito, amados. Não precisa a gente se delongar muito. E dentro desses homens nós vemos Estevão, que estava lá no seu momento do martírio, sendo apedrejado. Eu não sei se você já levou sem querer uma pedrada, e olha que as pedradinhas às vezes são pequenas, né? Brincando com um amigo, tem aquelas brincadeiras de jogar. Na minha época ela jogava castanhola, é o novo, né? Era guerra de castanhola, então de mamona. E já doía, era ruim. Imagine você ser apedrejado, e o apedrejamento tinha um objetivo: executar aquele que estava sendo apedrejado. Ou seja, eram pedras que eliminariam, que tirariam a vida daquele que estava sendo apedrejado. E Estevão, a Bíblia narra em Atos, cheio do Espírito Santo, olha para os céus e vê então Cristo Jesus. E ele diz o quê? Senhor, ou perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Vê então Deus na sua glória, perdão. Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele é aquele homem que concede perdão aos seus algozes. Ele concede perdão àqueles que estão lhe tratando de forma injusta. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo interno que você externa, não é algo externo para servir só de movimentos alegóricos. E isso precisa ficar claro. O irmão Vitor tem mais aqui uma observação, a participação. Ele diz: verdade, irmão Aglailton, às vezes, infelizmente, acabamos não dando a importância devida à santificação. Então é essencial a santificação. Mas veja aqui um exemplo muito claro disso que eu estou dizendo, de pessoas que procuram externar a santificação, ao invés de mostrarem o que está no interior.
evidenciarem o seu interior. Em Lucas capítulo 18, Jesus vai nos ajudar a identificar essas duas atitudes aqui. A atitude de um crescimento bíblico consistente e a atitude de um crescimento que não é consistente, que não é verdadeiro. São 6h34, eu vou fechar em 6h40, tá ok? Para a gente não sair do nosso tempo de oração. Então diz o seguinte, Lucas capítulo 18, versículo 9 e 14. 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem, lembre-se, se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí vem então a afirmação de Deus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta, mais uma vez, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nesse texto, meu amado, nós vemos exatamente o que é uma maturidade cristã bíblica, verdadeira, e uma maturidade cristã falsa. Se não, vejamos. Primeiro, como nós evidenciamos uma maturidade falsa? É a maturidade que está obcecada no desempenho. Todos os grandes esportes são registrados as marcas, as estatísticas, o desempenho dos jogadores. A porcentagem de ataque, o número de gol, bolas tomadas, assistência a outros jogadores, quantos passes ele deu durante o jogo. Os que conseguem bons números, grandes resultados, eles são premiados e reconhecidos como os melhores do mundo. Alguns acham que crescimento espiritual também é assim. É o meu desempenho. O fariseu do nosso texto, ele estava informando aqui a todos que estavam à sua volta dentro do templo, os seus feitos. Ele mediu o seu crescimento espiritual através dos seus objetivos que eram observados. Por exemplo, ele se achava melhor do que o publicano porque ele jejuava, porque ele dava o dízimo. Esse é um pensamento errado. É a armadilha do orgulho, da soberba, da arrogância. E essa ideia vai exatamente na contramão do que é o crescimento espiritual. Então muitas pessoas pensam: não, eu sou mais crente do que fulano porque eu estou lá sendo fiel com os meus dízimos. Eu sou mais crente do que fulano porque eu jejuo. Tem fulano na igreja que nunca jejuou na vida. Eu sou mais crente do que fulano porque quando o pastor diz assim: tem alguém que gostaria de orar? Eu levanto a mão e oro. Eu sou mais crente do que fulano porque eu faço parte do culto infantil. Eu sou professor de escola dominical, porque eu estou lá na direção do louvor, porque eu faço parte do ministério do louvor, eu faço parte da diaconia, eu sou um presbítero, ou porque eu sou um pastor. Né? Alguns porque são agora bispos, mestres e apóstolos. E aí você então acha que é espiritual. E aí nas suas orações: Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais. Porque eu estou lá, os meus dízimos estão sendo colocados, entregues fielmente. Senhor, obrigado, porque eu não sou como fulaninho, aquele irmão. Oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor, porque eu estou lá jejuando, pelo menos 2 vezes por semana eu estou jejuando. E aqueles irmãos, meu Deus, tem misericórdia, eles não estão jejuando. E aí acha que isso é maturidade. Então, meu amado, isso aqui é a armadilha
Isso aqui é a falsa maturidade cristã. Oh, Senhor, obrigado, porque agora eu fui chamado para fazer parte do ministério de louvor, fui reconhecido como alguém que é espiritual. Senhor, obrigado. Eu sou ministro do louvor. Então, meus amados, isso é uma falácia e infelizmente é uma maturidade falsa. Segundo problema da maturidade falsa é aquele camarada que julga pelos padrões errados. Achar que está crescendo espiritualmente baseado no seu bem-estar, porque nós nos achamos melhor do que os outros, é uma visão errada. O fariseu estava se gloriando diante de Deus do fato de que ele não era igual aos demais homens. Ele não era roubador, ele não era injusto, ele não era adúltero. E aí é como se apontasse lá para o publicano e dissesse assim, nem só como aquele publicano ali, ó. Imagine essa cena. Um homem orando a Deus, dizendo que não era igual aos demais irmãos. Imagine aí se levantando no meio da igreja um irmão no momento de oração e dizendo assim, ó Senhor, obrigado porque eu não sou igual o fulano de tal, porque eu não sou igual esse pastor, porque eu não sou igual o irmão segundo. Ó Senhor, obrigado, eu sou melhor do que ele. Então aqui mostra exatamente uma imaturidade. Então julgar que você é maduro por causa dos seus padrões é outro erro. Maturidade cristã jamais há de agir dessa forma. Jonathan Edwards, ele escreveu um livro que é chamado Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Então é um livro maravilhoso, muito, muito bom. Recomendo. Um jovem piedoso que escreve resoluções, decisões, coisas que ele decidiu que iria cumprir até o fim da sua vida. E numa dessas suas resoluções, ele diz o seguinte: resolvi ou eu decido agir em todos os aspectos, tanto no falar como no fazer, como se não existisse ninguém mais vil do que eu. Olha a diferença da oração do fariseu e olha aqui a resolução de Jonathan Edwards. Como se eu mesmo houvesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas imperfeições e falhas do que os demais têm. E jamais permitirei que o conhecimento das falhas dos outros produza nada mais do que vergonha em mim mesmo. E seja apenas uma oportunidade para que eu confesse meus próprios pecados e misérias a Deus. Olha a diferença do fariseu de Lucas e olha aqui as resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards disse: eu vou decidir que quando eu ver os pecados dos outros, quando ouvir, quando falar, quando eu for comentar o pecado de alguém, eu vou me colocar naquela situação. Eu vou me achar causador daquele pecado. Eles vão servir para mim como exemplo de quem eu sou. E sempre vou fazer isso. E vou confessar a Deus os meus próprios pecados e as minhas próprias misérias. Quem faz isso é exatamente quem? O publicano. O publicano então bate no peito, não tem coragem nem de olhar para o céu e diz: Senhor, ser propício a mim, pecador. Realmente eu sou pecador. O fariseu está certo. Realmente eu sou pecador, eu não sou igual a ele, eu sou pecador, ele é santo demais, ele é justo demais, eu sou um miserável pecador. Isso é maturidade cristã. Maturidade cristã aí casa aqui com o que o Vitor está dizendo e que o irmão Aglaíto está falando. A maturidade cristã, ela reconhece os seus pecados e busca a santificação. Ele vai saber o quão vil ele é e vai lutar para não permanecer nesta vida. Ele vai lutar sempre para estar sendo mais semelhante a Cristo e não melhor do que os outros. Esse é o princípio. E eu tenho que parar aqui porque já são 6h43. Tem mais duas observações da maturidade cristã falsa. Então eu vou parar aqui, deixa eu só gravar onde eu parei para a gente continuar na próxima quinta, se Deus assim permitir, ok? Ou vocês preferem que eu continue amanhã para a gente continuar
aqui no mesmo embalo. Se vocês quiserem que a gente continue amanhã, você dá aí o like aí pra gente continuar amanhã, tá certo? Então, vamos fazer só essa votação. Se vocês quiserem que continue amanhã, você coloca aí e a gente vai continuar sobre o crescimento espiritual. Um crente maduro, ele cresce espiritualmente. Então, a gente vai colocar aqui para amanhã continuar esse mesmo assunto. Tá bom assim para vocês? Tô vendo aí todo mundo dando ok. Então, graças a Deus, que coisa maravilhosa. Exatamente, para não se perder. Obrigado. Então, a gente vai fazer aqui o nosso tempo de oração. Se alguém quiser participar comigo desse tempo de oração, você coloca aí: pastor, eu quero participar na live, eu quero orar por algum irmão, eu quero interceder por alguém. Coloque aí se você quiser e eu faço aqui a chamada para você estar aqui comigo orando junto com os irmãos, tá certo? Então deixa eu só passar de forma bem rápida aqui os pedidos de oração. Temos a irmã Jarina, que pede proteção pelo marido, pela filha, pela sogra, também pela saúde do Pedro, que é o seu irmão, e também por uma amiga, e também agradece pela minha saúde e pela minha vida e a vida da minha família. E a irmã Jarina pede a recuperação da sua irmã. A irmã Cláudia agradece a Deus pela vida do pastor, segundo, por está alimentando todo dia, né, através da palavra de Deus, e pede a saúde do genro que está com Covid. Ok. A irmã Anne, ela agradece pelas misericórdias do Senhor e pede a Deus que abençoe os nossos irmãos em Cristo. A irmã Adriana agradece por ter recebido alta da fisioterapia. Amém, irmã? Eu vi aí seu louvor também, né? Graças a Deus. A irmã Cláudia também está orando aqui pela uma vacina da Covid, né? Deus tem um controle disso tudo, né? Os cientistas dizem que para se sair uma vacina é de prazo de 5 a 15 anos. Para se ter uma vacina eficaz. Mas Israel e Inglaterra, se eu não me engano, tem outro canto, eles estão conseguindo cortar um dos reagentes aí, conseguindo fazer uma coisa que está diminuindo o impacto do Covid, né? Parece uma coisa desse tipo. E a previsão é que até o fim do ano eles consigam, olha, só para fazer aí o combate, né? Mas graças a Deus, o que eu tenho visto, né, da minha falta de conhecimento profundo, mas o que a gente tem visto pelas experiências é que os medicamentos que estão sendo administrados, eles estão fazendo um efeito muito bom, né? Alguns irmãos que pedem oração a gente, que têm passado por esse problema, eles falam que quando tomam medicamento, eles sentem a melhora e realmente se restabelece a saúde de forma muito rápida. Ou seja, existe um medicamento que combate, não é a cura, mas combate, ajuda o organismo a combater o vírus, né? Então isso já é uma vantagem, nós temos já isso, é Alemanha e Holanda, ok, irmão? Então o irmão Vitor está colocando aqui, né, quais são. Então isso é maravilhoso, então já temos que dar graças a Deus por isso, e Israel também o irmão Vitor está colocando. Então vamos orar por isso, para que esses médicos, no seu empenho, o Senhor dê realmente sabedoria. Nós, né, os cientistas, nós, a nossa pequenez, vamos botar aí de 5 a 15 anos. Mas quem é o Senhor de todas as coisas é o nosso amado Deus, e Ele pode dar uma sabedoria imensa a um homem temente a Ele, ou a qualquer pessoa também, até alguém que é ateu, Ele pode dar o entendimento para que essa pessoa descubra a cura muito antes do tempo. Então temos que orar por isso. Deus é que está no controle. Também eu quero orar aqui pela minha irmã, né, a Vilna, a Sara, tem passado aí também por esses sintomas que deixa a gente meio confuso, o que é, o que é que não é, e aí causa esse espanto, mas está sendo medicada. Deus quiser, então os medicamentos façam o efeito que precisa ser feito na vida delas. Tem alguém que gostaria de fazer então esse tempo de oração aqui comigo? Irmão Vitor, irmão Aglailton, irmã Adriana, sei lá, algum irmão? Se não, eu faço aqui o nosso tempo de oração. O Pedrinho aí também está conosco.
Então, se você quiser fazer o seu pedido de oração, você pode fazer agora. Eu tenho ainda 10 minutos para fazer isso. Eu não vou orar 10 minutos. 10 minutos é muito tempo de oração. Mas se tiver alguém querendo participar conosco aqui da live, a gente abre aqui a chamada e eu digo aqui algumas coisas para você orar. E quando você terminar, eu oro e a gente encerra nosso tempo aqui. Tem alguém? Ou tem alguém que tem mais algum pedido? Você coloca aí. Então, irmã Zélia, deixa eu anotar aqui. Oração pelo tio Neto, com suspeita de Covid. E o Pedrinho pede oração pelas famílias e pelos missionários. Muito bem, tem alguém que quer encarar aqui esse momento aqui da live e fazer um tempo de oração comigo? Se você quiser, dê um toque aí, pastor, eu quero orar agora, eu quero orar por alguns irmãos. Se não tiver ninguém corajoso ou corajosa, então eu vou fazer aqui o nosso tempo de oração. Tem alguém? Só lembrando, então amanhã nós vamos ter 9 horas da manhã, se Deus quiser, o nosso devocional matinal, e às 18 horas nós vamos dar continuidade a esse estudo aqui do Marcas de um Membro Saudável, tá bom? Muito bem, o Pedrinho aqui quer participar, então vou fazer aqui a chamada. Eu vou te dar aqui alguns... Espera aí. Por alguns irmãos, tá certo? E amanhã, então, a gente continua esse tipo de oração. Diga aí, meu querido. Graça e paz, pastor, tudo bem? Graça e paz, meu amado. Amém. Deixa eu só ir por um claro aqui, pastor, porque tá um pouco escuro. É porque é para só saber quem é o Pedrinho, lá da Cristã Evangélica Fortalezense. Tá bom. Nesse escuro aí, ninguém vai saber quem é o Pedro. É verdade. Deixa eu só ir por claro aqui, bem rapidinho. Tá certo. Só para mim. Tá clareado agora? Rapaz, você tá agora sim, agora você tá em casa. É. Muito bem, meu amado, graça e paz. Estamos tendo aqui o nosso tempo de culto, de doutrina e oração. E aí você está aqui na nossa live participando conosco. E então que você fizesse aí as súplicas, também agradecer, se tiver alguma coisa, você pode já colocar pela família, pelos missionários. Mas também queria que você orasse pela Sara, né? Você conhece a Sara, minha irmã? Isso. Sabe quem é, né? Okay. A conhecida Sara lá do Projeto Piauí, lá, que participa lá com vocês, está lá também no CT. Muito bem, tá minha dodói. E também queria que você orasse pela irmã Anne, esposa do irmão Henrique, da bateria lá, da Cristã Evangélica. É. Ela está pedindo oração, agradecendo a Deus pelas misericórdias do Senhor e pede a Deus que abençoe os nossos irmãos em Cristo. Pronto. Então, você ora pela Sara, pela irmã Anne, e agradece a Deus pelas misericórdias do Senhor. Ora pelas famílias e os missionários. Tá fechado assim? Ok. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, que a Bíblia fala que ela se renova a cada manhã, Pai. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado por termos, Pai amado, como compartilhar com as outras pessoas a tua palavra e através das redes sociais, Pai, através desses instrumentos, Pai, nós podemos alcançar outras pessoas. Quero te pedir, Pai amado, pela Sara, né, a tua filha, que está ali servindo, que está envolvida com missões e está ali, Pai amado, para te glorificar, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar dando a saúde, Pai amado, à tua filha. Que o Senhor possa, Deus, estar restaurando, Pai amado, a força dela, restaurando, Pai, os seus caminhos e que ela possa, Deus amado, estar revigorada, Pai, para estar fazendo a tua obra. Quero te pedir pela irmã Anne também, Pai amado, que o Senhor possa, Deus, estar trazendo a saúde, Pai amado, retornando a saúde dela, Pai, que ela possa também, Pai amado, estar fazendo os afazeres da sua casa, estar junto com a sua família, Pai, estar, Pai amado, alegre, Pai amado, porque estar com a saúde, pela tua poderosa mão, o Senhor a curou, Pai. Então, Pai, eu quero te pedir também, Deus, pelos missionários. Nós não sabemos, temos
algumas notícias, poucas notícias do que está acontecendo, mas nós queremos, Pai amado, interceder por eles, Pai, que o Senhor possa, Deus, estar cuidando de cada missionário, de famílias que estão no campo missionário, aqueles campos missionários que têm aqueles problemas, tem aquelas distâncias